Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje apresentaremos para vocês um novo quadro, um quadro chamado Citação Direta. A ideia desse quadro é que a gente traga alguns autores aí que sempre caem nos concursos, alguns autores muito importantes para os nossos estudos, falando diretamente com vocês, ok? Então a ideia é sempre trazer um vídeo desses autores com algum conteúdo que é recorrente aí nos certames, nos concursos que a gente presta para professores, ok? Para inaugurar esse quadro, nós escolhemos aí a Terezinha Rios, com o tema Ética e Competência. É um tema aí também que vem sendo bastante cobrado por diversas bancas pelo país, né? É uma aula que foi dada pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, né, a Univesp, que aí eu recortei um pedaço e trouxe aqui para vocês, né? Essa parte trata da ética no contexto escolar, que é um tema que aparece muito nesse livro aqui, né? Ética e Competência, da Terezinha Azeredo Rios, ok? Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem desse novo quadro, aproveitem a aula, que seja muito útil para vocês, ok? Até mais! Olá! Nesta aula vamos encerrar o ciclo de reflexão a propósito de ética e educação. Encerrar é só um jeito de dizer, porque na verdade, se é uma reflexão, se tem a ver com a nossa vida e o nosso trabalho, ela vai se prolongar, ela vai ser retomada naquilo que for interesse de cada um, no seu trabalho, no seu cotidiano. Para encerrar, nós vamos falar sobre a ética no contexto escolar. Mas é só um jeito de dizer mesmo, porque eu já perguntava antes, o que será que tudo isso que a gente está falando a propósito de ética tem a ver com a educação? Já remeti a vocês a uma reflexão a propósito disso, cada um no seu ofício de professor, mas mais especificamente vamos nos debruçar sobre isso nesse nosso encontro de hoje. A pergunta que vai nos nortear é: o que será da educação sem a ética? Depois que vimos bem todas as características que tem a reflexão ética, a referência a princípios, a ideia do bem comum, a gente traz aqui para a escola, traz aqui para a sala de aula nossa essa interrogação. O que será da educação sem a ética? A educação, já vimos, é esse gesto de construção da humanidade. Ninguém nasce humano, torna-se humano, vimos, e torna-se humano por um processo educativo. É verdade que nascemos com características da espécie, características biológicas, fisiológicas, mas não sabemos o que seremos. Seremos a partir de um processo de educação. E esse gesto de educar, ele é feito em todas as instituições sociais, mas há uma instituição que se dedica especificamente à educação. É essa nossa instituição, a escola. E nós então vamos pensar de que maneira é que a gente pode contribuir, e não contribuir de qualquer maneira, mas de uma forma boa, uma forma competente para construir essa humanidade. Então, a gente vai ter que falar no trabalho competente do professor. O trabalho competente é um trabalho de boa qualidade. Eu gosto muito de adjetivar essa qualidade, porque às vezes a gente usa a expressão qualidade sem adjetivos para já dizer que é bom. Eu falo, um trabalho de qualidade, uma escola de qualidade. E na filosofia, a gente é levado a perguntar, de qual qualidade? Porque
Aristóteles já nos dizia que a qualidade é um atributo de todos os seres. Não há ninguém sem qualidade. Quando eu digo mesa sólida, sólida é uma qualidade da mesa. Caminho longo, longo é uma qualidade do caminho, não é? Pessoa simpática, simpática é uma qualidade da pessoa. Então, de que estamos falando quando falamos de um trabalho de boa qualidade? Queremos não ser apenas professores, queremos ser professores da melhor qualidade, queremos ser professores competentes. E então a gente precisa de pensar no que é requerido, que qualidades, quem sabe, a gente deveria ter para que a gente seja esse professor competente que desejamos ser. Eu defendo a ideia de que a competência é sinônimo de saber fazer bem o que é preciso fazer. Um professor ou qualquer outro profissional pode ser qualificado de competente quando ele sabe fazer bem o que é preciso fazer, né? Esse é o professor competente. Vejam que eu não estou falando em competências, como a gente tem no nosso contexto escolar. Nós falamos em competências no plural. Eu vou falar na competência como um conjunto de propriedades que faz com que o sujeito tenha seu trabalho reconhecido como bom trabalho. Há dimensões, portanto, constituintes da competência do professor. Uma dimensão técnica, uma dimensão estética, uma dimensão política e uma dimensão ética. Vocês já verão por que é que sublinhei a ética ou dei destaque a ela. Vou exemplificar com o meu trabalho de professor, que é o trabalho de vocês, mas na especificidade de meu trabalho. Eu sou uma professora de filosofia. Para que eu seja boa professora de filosofia, a primeira coisa que é requerida para mim é saber filosofia, ter um conhecimento da área na qual eu desenvolvo meu trabalho, não é? Saber bem os conteúdos daquilo que eu preciso ensinar. Mas não basta eu saber bem filosofia para eu ser boa professora de filosofia. É preciso também que, além dos conteúdos, eu tenha conhecimento de métodos para socializar esse saber, não é? Eu tenho, alguns dizem, que ter didática. A didática é mais do que métodos, né? Mas é isso. Eu preciso saber filosofia. Se eu só sei filosofia, eu sou uma boa filósofa, mas não uma boa professora de filosofia. E preciso de saber ensinar filosofia. Essa é a dimensão técnica de nosso trabalho. É o nosso fazer, que revela ser bom ou mal, dependendo da forma como reagimos ao que é a expectativa. Bem, mas eu não ensino filosofia no vazio. Eu ensino filosofia para alguém. E aí me lembra Dewey. Para ensinar latim a João, é preciso conhecer latim e conhecer João. Essa é a perspectiva da relação pedagógica. Há uma relação e é preciso que nessa relação eu tenha conhecimento do outro e mais ainda, não é um conhecimento apenas no sentido da cognição, é um conhecimento no sentido da afetividade, da sensibilidade. Para o meu trabalho de professor ser bom, é preciso que eu tenha sensibilidade, né, no reconhecimento dessa relação. Os gregos falavam aistesis.
para significar sensibilidade. Há uma dimensão estética do trabalho do professor. Alguém poderá dizer, mas estética diz respeito é a beleza. E eu direi, é isso mesmo. O bom trabalho é um trabalho bonito, não é? Uma das coisas que gratifica a gente é quando ao final de uma aula o aluno vem a nós e diz, professora, hoje o trabalho foi bonito. Foi bonito porque teve coisa especial, a gente foi mais bem vestido, teve alguma comemoração? Não, foi bonito porque a gente deu conta do recado, atingimos os objetivos, né? Há uma sensibilidade presente no trabalho do professor, dimensão estética. Mas eu e João não estamos em Marte. Eu e João estamos numa sociedade organizada de uma determinada maneira. E então, há que conhecer essa sociedade, polis. Há uma dimensão política no nosso trabalho. Há uma dimensão de comprometimento com algumas perspectivas. A política não é a política dos políticos. Veremos isso logo no nosso próximo encontro. A política, ser político, significa tomar partido, não ser de um partido. Tomar partido implica conhecer as alternativas de que dispomos. A dimensão política diz respeito a estarmos atentos às demandas da sociedade. É em relação à dimensão política que a gente precisa de estar atento a uma organização curricular. Olhem só, há políticas que se definem para a educação. A organização curricular é uma escolha. Os alunos nos perguntam, por que é que eu tenho que aprender tal coisa? E a resposta está nessa organização. É porque se julgou importante que a gente saiba português, matemática, geografia, história, ciências, não é? E por quê? Porque isso faz parte, é o que nos responde a sociedade, da construção desse ser humano, desse cidadão que a gente quer formar. É assim que se define essa dimensão política. E quando nós executamos o nosso trabalho, nós estamos levando em consideração isso, não é? Por que 2 aulas de uma disciplina e 5 aulas de outro? Por que primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo? Por que avaliar da maneira como avaliamos? Tudo isso diz respeito a uma dimensão política do trabalho do professor. E eu destaquei a dimensão ética. Pois bem, ela eu vou chamar de dimensão fundante da competência. Lembram da pergunta anterior? O que será da educação sem a ética? O que será do nosso trabalho sem a ética? De que adianta saber bem biologia, física, química, matemática? De que adianta saber ensinar bem física, química, biologia, matemática, se não nos comprometemos com a construção do bem comum? Se esse nosso trabalho não é produtor de felicidade. Parece esquisito isso. Já pensaram? Se o aluno me pergunta, para que eu tenho que aprender filosofia? E eu respondo para ele, para você ser feliz? Pode ser que ele ria de mim, não é verdade? Mas é para isso que ensinamos. Para a construção de uma cidadania, para a construção de uma sociedade respeitosa, justa e solidária, para que, apropriando-se dos saberes, os sujeitos possam estar ampliando mais a sua vida. Não é? É difícil isso, é difícil essa compreensão, porque nós estamos numa sociedade utilitária, pragmática. O que o aluno me pergunta é, o que eu vou fazer com isso?
como se aquilo que levássemos a ele fosse algo que ele pudesse pôr na pasta e usar daqui a pouco. É difícil mesmo lidar com essa mentalidade, mas só poderemos ser chamados de professores competentes se a gente efetivamente se comprometer com essa construção, em qualquer área que estejamos. E aí é que às vezes vem a pergunta, mas essa história da ética não deve caber ao professor de ética? Não deve caber a um professor de educação moral? E aí eu vou dizer que todo professor, em última instância, é professor de moral. E por quê? A gente vai ver que nós temos que responder a essa pergunta que é seríssima. Ela é feita pelo professor Douglas Santos, que trabalha com geografia e tem um trabalho da melhor qualidade. O que ensinamos quando ensinamos alguma coisa? O que eu ensino quando eu ensino filosofia? O que eu ensino quando eu ensino geografia? Quando eu ensino ciências ou matemática? Eu não ensino só filosofia ou matemática. Eu ensino um jeito de ser. Eu ensino uma forma de me relacionar com o outro. Eu ensino valores. Eu socializo valores. Por isso precisamos de estar bem atentos a isso quando realizamos nosso trabalho. A pergunta é possível ensinar ética? E eu vou dizer que é possível. E todos nós ensinamos ética. Mas não ensinamos como ensinamos matemática. Não ensinamos como ensinamos cada uma de nossas disciplinas. Ensinamos com o nosso gesto. É importante marcar que o gesto do professor ensina. Se lembrarmos disso, a gente vai estar trazendo a ética para o nosso espaço. A gente vai estar com o exemplo favorecendo isso. Há muitos exemplos disso, há muitas referências que podem nos ajudar. Naquelas que enviamos a vocês, há a possibilidade de ampliar isso. Tomara que haja essa possibilidade mesmo e que a ética possa estar com a gente para um trabalho de boa qualidade.